Bom, gente, a aula passada, na semana passada, a gente viu sobre o alvará do amor, a gente viu sobre a autoridade que Jesus dá para a igreja de ligar os seus membros e de desligar aqueles que se mostram em deslealdade ao rei, ao nosso rei Jesus, né? E no capítulo de hoje, na aula de hoje, nós vamos ver sobre a aliança do amor. Então, nós temos esses grandes conceitos que o Lehmann está trabalhando no livro. Um deles, o alvará, ele usa apenas como uma analogia, mas nós podemos ligar com o reino de Deus, ou a autoridade de Jesus. E aqui nós vamos ver o conceito de aliança, ok? Trabalhando aí o conceito do amor, de membresia e disciplina. Eu já vou adiantar com vocês para não ficar confuso, mas eu vou trabalhar mais depois, mas ele vai falar, a gente tem o nosso pacto de membresia da igreja, onde todo mundo que entra precisa professar, ler e confessar esse pacto de membresia, né? Só que esse pacto, essa aliança de membresia que cada igreja deveria ter, ela é diferente da nova aliança, do novo pacto que Cristo estabelece no seu sangue, mas ao mesmo tempo ela vai expressar ou simbolizar isso. Isso é um dos últimos pontos que ele coloca, acho que o último ponto que ele coloca nesse capítulo, certo? Então, só para fazer essa distinção. Então, a pergunta principal desse capítulo é o seguinte: o que é exatamente esse compromisso ou essa aliança da membresia com a igreja local? Essa é a pergunta principal que ele vai responder. Então, o que significa nós estarmos compromissados ou aliançados, compactuados uns com os outros em uma igreja local? Resposta principal: o compromisso que os crentes fazem uns com os outros para formar uma igreja local é uma aliança semelhante a um compromisso ou a um casamento. Ele não é igual a um casamento, mas é muito semelhante. Visto que Cristo os identificou com ele por meio de sua nova aliança, e já que ele os autorizou a se identificarem com ele por meio de seu alvará, eles estão juntos numa aliança de um modo em que o nome de Cristo é protegido e o bem deles é promovido. Ok? Então, de novo, o compromisso um com os outros é parecido com um casamento, né? E dado que Cristo estabeleceu a sua autoridade, o seu reino, o seu alvará, que a gente viu na aula passada, o que nós temos é que dentro dessa autoridade e dentro dessa aliança, Cristo é proclamado, né? E a doutrina cristã, a doutrina de Cristo é protegida e o nosso bem supremo, que é a salvação, é promovida. Então esse é o nosso fim último aqui da aliança, e ao mesmo tempo que a aliança vai nos identificar com Cristo e uns com os outros, certo? Então, o ponto 1 dele é o seguinte: podemos responder a pergunta sobre o que é uma aliança com uma igreja local, considerando o relacionamento entre o alvará de Cristo e sua nova aliança. Então, ele vai trazer o conceito de alvará de reino, okay? de autorização, ou autoridade, ou poder. E na Bíblia, pessoal, o que nós temos é esses dois temas gigantescos, que é reino de Deus e aliança de Deus, eles se interconectam. Ao passo que o reino de Deus, ele é sempre estabelecido através de alianças, ok? Então, todo o relacionamento de Deus com a sua criação é pactual, é aliancista, é por meio de aliança, e ao estabelecer essa aliança, ele vai estabelecer o seu próprio reino, ok? No céu, na terra, no Éden, com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, com a igreja, com Cristo, com a igreja. Então, é através do alvará, ou seja, o alvará dele é estar junto com o conceito de aliança. Autoridade, reino, aliança, a identificação, relacionamento. Pensem que a aliança é como se fosse o documento do rei do que os seus súditos devem fazer, qual que é a obediência que esse rei vai requerer. Então, esse documento, essa coisa, a gente pode chamar assim, é a aliança que Deus faz com o seu povo. Tudo bem? E a aliança de Deus, o reino de Deus, através da aliança, está em toda a Bíblia. Por exemplo, deixa eu só ver se ele vai tratar isso nos pontos seguintes, mas primeira aliança que Deus faz com a criação é na própria criação do universo, lá em Gênesis. Então, em Gênesis 1, quando ele vai criando, a sua palavra ela já é compactuada, ou seja, cada coisa vai fazer exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Né? A luz vai brilhar,
o sol vai governar o dia, a lua vai governar a noite, os animais vão fazer isso e aquilo, e o ser humano vai dominar a terra com a imagem de Deus. Então, na própria criação, você já tem ali a aliança sendo já estabelecida, ainda que a palavra aliança não apareça, mas o conceito de aliança já está todo ali, né? E os reinos. Então, a palavra dominar, ela é proeminente ali na narrativa da criação. Então, o sol e a lua e as estrelas vão dominar o céu, né? O dia e a noite. Os animais da terrestre vão dominar a terra, os animais que voam vão dominar os céus, os peixes vão dominar o mar, e frutificar cada um no seu reino. E o ser humano ele vai dominar toda a criação. Domine ele sobre todos esses outros domínios que vai ser estabelecido ali. E ao mesmo tempo em que o reino de Deus é estabelecido com o ser humano, com Adão e Eva, no caso, no Éden, o Éden sendo o local do reino de Deus especial ali, o que nós temos é, na própria estrutura da palavra de Deus para Adão e Eva no Éden, ou para Adão no Éden, é uma estrutura aliancista, uma estrutura pactual, uma estrutura de aliança, porque você tem lá os requisitos, então, não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, né, do conhecimento do bem e do mal. Isso já é um conteúdo de aliança. E aí, qual que é a sanção? Qual que são as punições e as bênçãos? No dia que você comer, você certamente morrerá. Isso já é uma coisa de aliança. E aí, se ele não comer, a implicação é que ele herdaria a vida eterna, comeria ali do fruto da árvore da vida. Então, nós temos toda uma estrutura de aliança. Por exemplo, quando o mundo é destruído no dilúvio, Noé é chamado ali como um tipo de novo Adão. De novo, você tem o reino de Deus estabelecido através da aliança com Noé. Depois Deus estabelece uma aliança com Abraão, né? Ele fala ali em Gênesis 12, Deus chama Abraão e ele ratifica a aliança em Gênesis 15 e Gênesis 17, falando que o descendente de Abraão vai ser tão numeroso como as estrelas do céu e que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas e que Abraão precisava ser uma bênção e andar perfeito diante de Deus, né? Íntegro diante de Deus. Essa aliança com Abraão era repetida para Isaac e para Jacó, e depois nós temos a aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, onde Deus dá ali os 10 mandamentos, dá todos os outros mandamentos, manda construir o tabernáculo. E aí depois, a próxima aliança é com Davi. Davi quer construir ali uma casa, um templo para Deus, porque o tabernáculo era bem pequenininho, o palácio de Davi era uma coisa muito grande, muito estrondosa, e aí Davi ficou incomodado, Deus fala através de Natan, lá em 2 Samuel 7, que ele não iria construir o templo, porque a mão dele estava muito suja de sangue, mas o filho dele iria construir o templo, e aí a aliança é estabelecida ali. O filho de Davi reinaria para sempre sobre o trono dele, né, sobre o povo de Deus, o reino dele não passaria, né, e ele seria por filho de Deus, e Deus seria por pai, entre outras questões ali. Então nós temos a aliança adâmica com Adão, a aliança noaica com Noé, a aliança mosaica ou sinaítica, Moisés e Sinai, com Israel, e a aliança davídica com o rei Davi. Okay? Tudo isso vai se cumprir e se concretizar na nova aliança que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo estabeleceu ali com a sua morte e ressurreição, mas especialmente com a sua morte, onde ele ratifica ali com o sangue a nova aliança. Certo? Então, todas essas alianças da Bíblia, existem continuidades em cada uma delas, mas existe também uma progressão, como tudo na Bíblia vai progredindo. Toda revelação ela é progressiva, no sentido ela vai crescendo. Ok? E, através de todas essas alianças, Deus está estabelecendo o seu reino. E aí ele inaugura o seu reino final com a nova aliança, ambos com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, então, a gente começa a entender o conceito de aliança quando a gente toma o ponto da aula passada da autoridade do reino de Cristo sobre nós. E aí, o ponto 2, e aí eu vou ainda trazer para a nossa igreja um estudo mais completo sobre a aliança, mas por hora ficou alguma dúvida? Vocês podem me interromper aí, vocês sabem, a qualquer momento. Certo? Então, vamos lá, ponto 2. A membresia na igreja envolve identificar a nós mesmos com Cristo e com o povo de Cristo. E a obra de identificação mútua acontece por meio de alianças. Então, nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento uns com os outros, não se dá da boca para fora, ele se dá através da ratificação do estabelecimento de aliança. O que, no caso, nós aqui, a nova aliança. Quer ver? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 8, a gente vai ver esses textos aí, que vai falar
total identificação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo e com ela mesma. Então, Atos, capítulo 8, verso 3. Olha o que diz, Atos 8, 3. Saulo, que depois viria a ser o apóstolo Paulo, né? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Então, o ponto do Lima é o seguinte, presta atenção nesse versículo. Paulo, na realidade concreta, quem que ele estava assolando? Ele estava assolando homens e mulheres. Então, ele pegou Alain, a Nayara, o William e arrastou para fora da casa dele e começou a perseguir essas pessoas. Só que o texto, Lucas, disse que ele assolava a igreja. A igreja é sempre, não é nunca um indivíduo, ela é sempre o corpo completo. Okay? Ou seja, ao assolar indivíduos, homens e mulheres da igreja, é a mesma coisa que ele estivesse assolando toda a igreja. Então, ele assolava a igreja, conjunto total de crentes aqui nas igrejas locais. Só que ele está fazendo isso através de perseguir membros, alguns homens e mulheres dentro dessas comunidades primitivas aqui. Então, Lucas está falando que existe uma identidade entre perseguir a igreja, e isso fica muito claro no próximo texto. Virem a página aí, em Atos 9, é um texto muito conhecido nosso, que é a conversão desse perseguidor chamado Saulo, e o verso 4 diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Ou seja, Atos 8:3, ele estava assolando indivíduos e assolando a igreja. Essa é a mesma coisa. E ao fazer isso, ele está perseguindo o próprio Jesus. A identidade da linguagem é tão absoluta que Jesus não está falando assim: você está perseguindo a minha igreja, ou você está perseguindo o meu povo, ou você está me perseguindo através de perseguir o meu povo. O que, por fim das contas, é verdade também. Mas Jesus está dizendo: você está me perseguindo. Ou seja, a identificação de Jesus com a sua igreja, por causa da nova aliança, por causa do seu sangue, do novo pacto, é total. É claro que nossa individualidade e a de Jesus não se mistura, mas a identidade ela é total. É igual o casamento lá de Gênesis. Em Gênesis, toda a história. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne. Ou seja, a unidade entre o marido e a mulher, ela é total, ela é inquebrável. Se você perseguir a minha esposa, você vai estar me perseguindo. Se você me perseguir, você vai estar perseguindo a minha esposa. E não tem como separar, assim, a nível de relacionamento, o homem, o marido e a mulher. Mesma coisa a igreja. A igreja também, nós somos um em Cristo Jesus e, portanto, nós somos aí compactuados. E o que fazem conosco, fazem a Cristo. Ele diz nos evangelhos que se alguém der um copo de água a um dos seus pequeninos, ou seja, de qualquer cristão, está dando o copo de água a ele mesmo. E se você negar um copo de água a um cristão, você está negando ao próprio Cristo. Mais um texto aí, dois textos de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8. Paulo, ele aprende isso quando Jesus fala, porque me persegues. Ele entende, então, esse relacionamento da igreja com Jesus. E isso vai influenciar muito a sua teologia nas cartas. 1 Coríntios 8, 12. Pode falar, Alan. Esse entendimento de Paulo, ele veio só depois dessa experiência ou tem algo do Antigo Testamento que já dizia isso? Essa perspectiva do indivíduo e do coletivo serem imbricados, né? Nunca ter essa dissociação de um membro do corpo de Cristo. Sim, ele tinha. É um dos pontos que a gente vai ver, que o Antigo Testamento vai nos ensinar sobre isso, né? Porque no Antigo Testamento, você é israelita, você faz parte do povo de Israel, não tem como desassociar uma coisa da outra, ok? São secundários que já para você falar. Só que Paulo, ele tinha essa concepção coletiva, mas ele mesmo fala: eu sou israelita, hebreu de hebreus. Mas ele não tinha concepção de que aquele povinho que acredita que o Messias foi crucificado e ressuscitado era o verdadeiro povo de Deus agora, e que Jesus era o Messias
e que havia essa identificação, ok? Porque até numa concepção judaica do Messias, ok, o Messias é o nosso rei, vai nos libertar de Roma, a gente se identifica com ele. Mas é uma identificação étnica, social, política. E, existe uma espiritualidade, uma religiosidade nisso, porque não tem como associar uma coisa da outra, mas não é tão profundo quanto o Messias dizer, por que me persegues? Ok? Então existe uma continuidade, mas existe uma dilatação dessa visão dele para incluir isso. Pode falar, Eric. Ô Will, nós podemos afirmar que fazer parte de uma igreja local é a representação física da entrada do indivíduo na nova aliança? Sim, e isso através do batismo também. Ok? Então, para ter o batismo, você precisa da igreja local e vice-versa, né? Então, a manifestação física da sua entrada na aliança é o seu estar compactuado com os irmãos, não tem como ter uma coisa sem outra, e isso, o rito de iniciação disso é o batismo. Entendi. Certo? E a 1 Coríntios 8:12 diz assim, falando sobre o pecado, né, de comer carne sacrificada ao ídolo, ele diz assim, pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Então, se eu fazer alguém pecar, no sentido de, eu acho que comer carne sacrificada aos ídolos não é pecado, mas vamos inverter. O Alan sabe que comer lá carne sacrificada aos ídolos não é pecado. Eu acho que é pecado porque foi sacrificado aos ídolos. E aí o Alan me induz a comer essas carnes sacrificadas aos ídolos, mesmo eu sabendo que é pecado e ele e ele achando que não é pecado, eu pequei. E aí, se o Alan fez eu pecar, ele está pecando contra Cristo. Ou seja, pecar contra algum irmão da igreja é pecar contra Cristo. Vejam de novo o tamanho da responsabilidade, mas também da realidade da nossa união com Cristo. Então, se alguém nos perseguir, está perseguindo a Cristo. Se alguém pecar contra nós, está pecando contra Cristo. Ok? Se alguém dá um soco na nossa cara, está dando um soco na cara de Cristo, basicamente. Certo? Se alguém me dá um tiro, falando assim, olha, eu daria um tiro em Cristo se ele estivesse aqui na minha frente. Porque nós, a igreja, somos representantes de Cristo na Terra. E aí, por último, 1 Coríntios 12, verem as páginas aí, verso 26. Vamos ver o 27 também. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ou seja, nós não somos apenas totalmente identificados com Cristo, mas nós somos totalmente identificados uns com os outros. O que acontece com vocês, acontece comigo e vice-versa. Ok? Então, se um sofre, eu sofro. Se um se alegra, eu me alegro. Se acontece alguma coisa, alguém está de luto, eu fico de luto. Se alguém vai passar por uma cirurgia, nós, como se estivéssemos lá na sala junto com a pessoa. Então, nós somos completamente identificados. Tudo isso, nossa identificação com Cristo, nossa identificação mútua, ela se dá por causa da nova aliança, ela se dá através do estabelecimento de um pacto inquebrável e irrevogável. E aí, o ponto do Alan aí. No Antigo Testamento, Deus utilizou a aliança de forma ampla para identificar um povo consigo e estabelecer um reino, que é o que eu falei para vocês no ponto 1. Eu basicamente já adiantei o ponto 3. Ponto 4. No Novo Testamento, ele enviou seu Filho para estabelecer uma aliança superior e efetiva. Essa nova aliança que nos une a Cristo pela representação, por meio do Espírito e mediante a fé, é o fundamento da igreja. Então, pela nova aliança, que é superior a todas as antigas, porque cumpre todas elas, mas também tem algumas novidades nessa nova aliança, ela é superior às antigas alianças, nós somos unidos a Cristo. E essa união, o Lima vai colocar que acontece de 3 formas. Primeiro, existe, em primeiro lugar, essa aliança nos une a Cristo de modo representativo, ou seja, Cristo é o nosso representante diante de Deus e do mundo. Tudo bem? Então, Cristo nos representa. Nós temos 2 representantes possíveis, ou Adão, Romanos 5, 12 a 21, e todos estamos condenados, ou Cristo, e todos que estão em Cristo são salvos. Então, nossa identidade com Cristo, nossa união com Ele, se dá através de representatividade. Ele nos representa diante de Deus, portanto, nós somos salvos por causa disso. Em segundo lugar, essa aliança nos une a Cristo de forma espiritual.
porque ele nos dá do seu próprio Espírito. Então, o mesmo Espírito que está em Cristo, na humanidade de Cristo, ok? Habita em cada um de nós e em todos nós, e esse Espírito nos une, portanto, espiritualmente a Jesus. E, em terceiro lugar, a aliança une a igreja a Cristo por meio da fé. Então, nós, por causa da fé, o instrumento que vai nos unir a Cristo é a fé. Okay? A causa é a graça, mas o instrumento é fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, o que é a igreja? A igreja é essa comunidade de fé. Comunidade que crê em Cristo, e essa fé nos une a Jesus Cristo. Ela é o instrumento. Está todos os textos aí para nós vermos depois. Bem, então nós temos essas três dimensões da nossa união com Cristo. É claro que essa doutrina da união com Cristo, a frase em Cristo de Paulo, ela é muito mais ampla do que isso, mas esses 3 pontos resumem bem aí o ensino do Novo Testamento. E aí, para terminar esse ponto, que é o ponto 4, o Lima vai colocar algo que eu achei muito interessante, que ele vai trazer a questão da escatologia para a questão da aliança e a questão da membresia. O que é escatologia? Tem a ver com o fim dos tempos, com as realidades vindouras aí, ok? Ele vai dizer o seguinte, eu vou explicar para vocês. Em uma escatologia supervalorizada, seria de se esperar que a autoridade da igreja e os desejos de seus membros se alinhassem perfeitamente, o que levaria a uma falta de estrutura e prestação de contas. Numa escatologia subvalorizada, seria de se esperar apenas o oposto, o que levaria a um autoritarismo e a uma forte dependência da autoridade no comando. Uma escatologia adequada e equilibrada almejará o difícil e geralmente enganoso meio termo, sabendo que os crentes são ao mesmo tempo justificados e pecadores, capazes tanto de auto-engano quanto de fé genuína. O que é uma escatologia supervalorizada? É uma escatologia que já se realizou, ela é ultra realizada, ou seja, as realidades que vão ser presentes em nossa vida pós-vinda de Cristo, elas é como se elas estivessem já presentes de forma consumada. Isso, pessoal, estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Então, na igreja de Corinto, por ter muitos dons, muitas manifestações extraordinárias, eles estavam tendo uma escatologia super realizada, ao ponto de alguns lá negarem a ressurreição corpórea. Então, em 1 Coríntios 15, Paulo vai ter esse grande tratado da ressurreição corpórea, porque ele ouviu que o pessoal lá estava negando a futura ressurreição. E por que você nega a futura ressurreição? Ora, a ressurreição espiritual já começou, a gente já está com a ressurreição já é uma realidade de nossas vidas tão grande que a gente não precisa da ressurreição do corpórea final. Então, essa escatologia super realizada, super concretizada, o que ela vai fazer? Olha, nós já estamos praticamente no céu. Eles se vangloriavam disso. Portanto, todas essas estruturas, institucionalizações, essas prestações de conta, elas não precisam ser mais aí praticadas. A gente está praticamente com o céu na terra. E é por isso que eles não estavam disciplinando o jovem que estava dormindo com a madrasta em 1 Coríntios 5. Ok? Porque nós estamos tão acima dessas coisas, nós estamos tão no fim dos tempos, tão na escatologia, nós somos tão escatológicos que a gente não precisa lidar com isso. Nós temos um amor super, o amor da era vindoura, onde não vai ter mais pecado, a gente já está vivendo isso aqui, e a gente não precisa dessa prestação de conta toda, porque cada um já tem ali o full, a plenitude da era vindoura em si mesmo. Ok? Então, uma escatologia super realizada, super valorizada, vai levar as igrejas a não valorizarem estrutura e prestação de conta. Por outro lado, uma escatologia subvalorizada, ou seja, uma escatologia que... O que é a escatologia que eu ensino para vocês, que é da Bíblia? Ela já começou com a primeira vinda de Jesus, mas ela ainda não foi finalizada, só vai ser consumada na segunda vinda. Então, nós estamos entre o já e ainda não. Se eu falar que ela já aconteceu tudo, então eu vou ter problemas. Mas se eu falar que ela não começou ainda, que ela não foi inaugurada, que a escatologia é só para o futuro, a gente precisa, então, com a força do nosso braço, criar estruturas tão rígidas para a gente não se perder na linha. Ok? Na nossa trajetória aí. Portanto, as igrejas caem no autoritarismo. Então, as igrejas autoritárias, elas nunca vão falar assim,
o fim dos tempos já começou com Cristo. Nós já temos a vinda do Espírito, o reino de Deus, a nova aliança e tudo mais. A justificação, a santificação. Não. O fim dos tempos, tudo é ainda para acontecer. Então, elas caem no autoritarismo. Existe uma relação de causa e efeito aqui. Ok? Por um lado, nós somos justificados, ou seja, a escatologia inaugurada, a justiça final de Deus, ela já é uma realidade em nossas vidas, mas, por outro lado, nós ainda somos pecadores. Nós não temos a consumação de todas as coisas. E, por isso, a gente precisa achar o equilíbrio da nova aliança, o equilíbrio entre estrutura e autoridade, e o equilíbrio entre essa liberdade que nós temos uns com os outros. Achei muito interessante essa sacada de Lima no final desse ponto. Mas isso é ponto para a gente ver mais para frente. Ponto 5. A aliança de membresia com a igreja local é o que acontece quando o alvará de Cristo, a autoridade e o poder de Cristo, reúne e distingue o novo povo da aliança de Cristo. Então, nós somos compactuados uns com os outros quando o poder de Cristo causa essa nossa união com ele e uns com os outros. Certo? Ponto 6. Penúltimo ponto aí. Assim como nas alianças do Antigo Testamento, o compromisso de aliança compartilhado pelos membros da igreja local serve a 9 propósitos específicos. E esses 9 propósitos eles resumem todo esse capítulo. Quais são eles? Primeiro, identifica-nos com Cristo, que a gente já viu. Segundo, distingue-nos do mundo. E isso é uma realidade tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus, através da aliança, se identificava com Yahvé, com Deus. Nós nos identificamos com Cristo, com Deus encarnado. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com Israel era para distinguir, separar Israel das outras nações. É isso que os textos de aliança falam. Em Deuteronômio, por exemplo, Êxodo, Levítico, a gente está vendo nas pregações. E na nova aliança também. Ela nos distingue do mundo. Nós somos compactuados na nova aliança com Cristo. Terceiro lugar, ela tem um efeito prático, ela guia-nos na justiça de Cristo, pelo fato de nos apresentar um padrão de justiça pessoal e objetiva. Então, toda aliança ela tem lá os seus padrões, ok? Então, o rei estabelece aliança com seus vassalos, e ele fala, vocês vão fazer isso, isso e isso, vocês precisam demonstrar lealdade a mim e a minha realeza, agindo assim, assim, assado. Então, a aliança vai nos dar essas diretrizes de padrão de justiça para nossas vidas. Quarto lugar, ela age como um testemunho para os descrentes, tanto no Antigo quanto no Antigo Testamento. Tem várias frases que ressoam, que é o seguinte: o povo pagão vai olhar para Israel e ver, olha, nenhum povo tem umas leis tão detalhadas, tão santas, tão justas, tão abrangentes quanto Israel. Portanto, isso deveria causar nos pagãos um senso de que ali estava o Deus verdadeiro e que eles precisavam se unir a esse povo. Ok? No Novo Testamento, a mesma coisa. A nova aliança, a nossa união uns com os outros com Cristo, é um testemunho para o mundo caído. Quinto lugar, ambas, a antiga e a nova aliança, glorificam a Deus e nos capacitam a desfrutar dessa glória. Sexto, identifica-nos com o povo de Cristo, Antigo e Novo Testamento. Sétimo, ajuda-nos a viver a vida cristã por meio da prestação de contas dos irmãos e irmãs na fé. Então, se existe o documento da aliança, que é a Bíblia, nós precisamos prestar contas uns dos outros da nossa lealdade a Cristo. 8, torna-nos responsáveis por crentes específicos. Então, como nós estamos todos compactuados, nós somos responsáveis por todos nós, mas isso não é algo abstrato. Eu sou responsável pelo Alan, o Alan é responsável por mim. O Alan é responsável pela Nayara, a Nayara é responsável pelo Alan. O Eric é responsável pela Sabrina, a Sabrina é responsável pela Laís, pelo Eric, e por aí vai. Cada um é responsável por cada um da comunidade local. Certo? Em nono lugar, protege-nos do mundo da carne do diabo. Então, a aliança ela tem um sentido não apenas de distinguir, mas também de proteger. Okay? Porque através da aliança, Yahvé protegia o seu povo. Agora, na nova aliança, Cristo nos protege do diabo, da carne e do mundo. Okay? Nós temos essa proteção espiritual agora no Novo Testamento, que Israel tinha fisicamente no Antigo Testamento. Certo, gente? Sétimo e último lugar para a gente caminhar para o fim aí, nós orarmos. O compromisso da aliança com a igreja local torna visível a nova aliança que é invisível.
ele é um símbolo terreno, ou seja, essa aliança ela é um símbolo terreno, um sinal ou uma analogia dessa maravilhosa realidade celestial. Então, vamos fazer essas duas distinções aqui. A nova aliança ela é invisível, não é uma coisa, um anel que você põe no dedo, uma tatuagem que você faz no braço, né? Cristo, aí estou compactuado com ele. Não, ela é uma realidade espiritual e, portanto, invisível. Ok? Então, você está unido a Cristo espiritualmente, pela fé. Isso não dá para se ver, esse vínculo. Não dá para ver, mas você está vinculado a Cristo uns com os outros. Só que, deixa eu só ver quem está entrando aqui. João. Só que a gente precisa colocar isso de forma clara. Então, nós fazemos nosso documento que resume o ensino do Novo Testamento do que é fazer parte de uma igreja local. E cada membro olha para esse documento e diz, não, isso expressa fidedignamente a teologia de Jesus e dos apóstolos, a Bíblia, e, portanto, eu vou professar isso. Ao professar isso, nós estamos, então, colocando visivelmente e publicamente uma realidade que é invisível e espiritual. A gente faz isso quando a gente entra na igreja, a gente faz isso quando a gente apresenta os bebês na igreja, os pais estabelecem ali uma aliança de criar os filhos no temor de Deus. Okay? É claro, por que existe essa distinção? Porque você pode professar a aliança que a igreja local, o pacto de membresia, e não realmente fazer parte do da verdadeira aliança invisível de Cristo. Ok? Só que a igreja, por ter essa prestação de contas, cada indivíduo prestar contas a todos, logo você vai mostrar que você não faz parte dessa aliança, que a sua profissão de fé do pacto de membresia foi da boca para fora, e você vai ser convidado a se retirar da membresia da igreja. Não da reunião da igreja, mas da membresia da igreja. Certo? Então, igrejas em que você tem, por exemplo, centenas ou milhares de membros, onde um não conhece o outro, o pastor não conhece esses 1.500, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, sei lá. Não tem como ter esse relacionamento de aliança. Portanto, não tem como expressar o termo da nova aliança, que é a nossa identidade com Cristo, nossa identidade uns com os outros. Ok? Se eu estou me identificando com vocês comigo, né, e cada um de nós uns com os outros, isso se dá de forma muito prática, visível, cotidiana e real. Ok? Pode falar, Alan. Só uma curiosidade que eu queria... É uma dúvida, né? A nossa igreja tem alguma previsão no regimento interno, organizacional da nossa igreja, um limite de membros? Interessante, Alan. Não temos. Porque, assim, você tá falando dessa questão de identificação, particularidade nas relações e tudo mais. Eu acho que isso realmente se perde quando a igreja fica muito grande. Aí perde, inclusive, o sentido, né, das reuniões. Você só vai lá para assistir um show, né? Então, só um espectador, não um membro ativo, né? Então, como a gente viu com o pastor Kaique, algumas igrejas dos Estados Unidos eles têm um limite. Então, eles constroem o templo para 250 pessoas, estou no número aqui, e deu 251 pessoas, ok, vamos abrir uma nova igreja. Vamos plantar uma nova igreja, abrir um novo local, sai um pouco, vamos supor, sai ali umas 50 pessoas e abre uma nova comunidade, ok? Eu acho isso muito organizado, muito legal, mas também cada igreja local precisa ter o feeling de como que vai funcionar. Porque, por exemplo, uma igreja que tem um pastor, o pastor não vai aguentar muito, mas uma igreja que tem 10 pastores, por exemplo, tem igrejas muito boas que tem 6, 7, 8, 9 pastores. Aí você consegue ter uma supervisão maior, e aí, ok, a igreja consegue funcionar bem aí com 200, 300, 400 membros. Os números são arbitrários aqui. Bem? Então, acho que cada igreja local precisa ter o feeling de ok, como não está funcionando mais, a gente está perdendo a mão. Né? A gente pode perder a mão com 50 pessoas, 60, ou a maioria das vezes com 700 pessoas consegue, através de uma grande ministério pastoral, fazer esse ponto. Ok? Ou, às vezes, não tem pastores, mas tem uma equipe muito grande, uma liderança muito boa, bons diáconos, consegue fazer uma
supervisão, o pastor consegue se desdobrar aí. Eu acho que então, cada igreja local precisa ter esse feeling de, né, sentir quando precisa abrir uma nova comunidade. Aí precisa abrir, precisa espalhar, precisa aumentar mesmo. Se Deus está abençoando tanto assim, por que em vez de ter 200 pessoas, a gente não tem 2 de 100? E aí você atinge mais pessoas mais distantes. Ok? Esse é o princípio mais saudável, eu acho. Certo? Vamos terminar aqui então, gente? Deixa eu só terminar a gravação aqui. A gente vai orar.